Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pós Levante 1, Real Madrid 4. O Real Madrid acabou de golear o Levante pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O Real Madrid agora tem 18 pontos. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, fortalece a gente. É isso, pessoal. O Real Madrid hoje entrou em campo contra o Levante com algumas alterações, outras que eu até fiquei surpreso quando vi, como o Álvaro Carreiras na lateral, como zagueiro e não como lateral esquerdo, né? Hoje o lateral esquerdo foi o Fran Garcia. E o Raul Asensio como lateral direito. Hoje o Xabi Alonso poupou o Carvajal e o Militão na linha de defesa. No meu campo sobrou para o Tchouaméni. Eu falei ontem no vídeo que o Xabi Alonso planejava descansar alguns jogadores, então dessa vez foi o Tchouaméni, que aí entrou o Dani Ceballos. O Valverde foi o primeiro volante no jogo de hoje. Na frente, Arda Güler, Franco Mastontuno, que marcou seu primeiro gol, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que fez uma grande partida hoje. Mas é isso, o Xabi Alonso agora tem 6 vitórias, o Real Madrid venceu muito bem. Inclusive o Xabi Alonso é o segundo treinador da história do Real Madrid com 6 vitórias seguidas em temporada de estreia, se igualando a Vanderlei Luxemburgo, né? Por incrível que pareça, o Luxemburgo tem alguns recordes que agora outros treinadores estão igualando, né? Então, desde 2005, o Real Madrid não tem um técnico estreante, começando com 6 vitórias. Alguns, acho que o Vanderlei Luxemburgo não conseguiu a 7ª. E esperamos que o Xabi Alonso no próximo sábado contra o Atlético de Madrid mantenha o 100% de aproveitamento. Real Madrid jogou muito bem hoje, viu? Gostei muito, principalmente do primeiro tempo do Real Madrid. Apesar que ali começou um pouco sonolento, o Levante teve 2 chances nos primeiros 15 minutos. Mas ali, depois dos 15 minutos, o Real Madrid dominou. No começo, claro, tinha a posse de bola. Mas aí, depois dos 15 minutos, o Real Madrid passou a dominar, passou a chegar com o Vinícius Júnior, com o Ceballos, com o Mastontuno, tendo oportunidades de gol. Né? O Vinícius Júnior chuta de fora da área. O goleiro defende, o Mastontuno quase faz o gol, a bola voltou e bateu no travessão. O Ceballos tentou também. Então, o Real Madrid muito em cima, o Real Madrid jogando bem, até que aos 28 minutos o Vinícius Júnior faz um golaço de 3 dedos. O Vinícius Júnior, quando parecia que a jogada estava um pouco morta, achou um 3 dedos à la Luka Modric para marcar o primeiro gol do Real Madrid, um golaço. Então gostei muito do jogo do Vinícius Júnior, marcando pressão, o Real Madrid ali roubando a bola rápido. Inclusive, isso é uma coisa que eu queria destacar para vocês, como o Xabi Alonso conseguiu nesse começo de temporada fazer com que o Real Madrid conseguisse roubar a bola. Para quem acompanha os vídeos aqui há mais tempo, eu sempre falava na temporada passada com o Carlo Ancelotti que assim, como o Real Madrid tinha dificuldade de roubar a bola, você via os outros times com posse de 2, 3 minutos sem o Real Madrid encostar na bola, e aí com o Xabi Alonso isso não tem acontecido. O Real Madrid abre o placar, 3, 4 minutos depois um contra-ataque. O Vinícius Júnior aciona o Franco Mastontuno, que tinha a opção do Mbappé e do Vinícius Júnior, mas decidiu enganar o zagueiro, puxou para a direita e marcou seu primeiro gol. Um golaço de Franco Mastontuno. Queria relembrar aqui que há 72 anos, Dom Alfredo Di Stéfano estreava com a camisa do Real Madrid. Naquele dia também marcou um gol. Então, essa coincidência do Franco Mastontuno marcando no aniversário da estreia do maior jogador da história do Real Madrid. Ainda sobre o Vinícius Júnior, em Levante, contra o Levante lá em Valência, começa a lenda do Vinícius Júnior. Aquele jogo lá em 2021 com o Carlo Ancelotti, acho que é a 3ª, 4ª rodada do campeonato, o Vinícius Júnior explode, faz 2 gols naquele dia, um gol de cavadinha, que na época o debate era se era a intenção dele. Ali começou o Vinícius Júnior a ser titular. E agora em Valência contra o Levante, eu espero que renasça a lenda do Vinícius Júnior, que esse jogador tão importante para o Real Madrid, esse craque que aí eu considero top 5 jogador do planeta, possa voltar a ser o jogador determinante que foi em outras temporadas, até um pouquinho da temporada passada. Então sabemos que o Vinícius Júnior é muito bom para o Real Madrid, é bom para todo mundo. Então o Vinícius Júnior precisa voltar. Espero que esse jogo contra o Levante seja o ponto de partida para o Vinícius Júnior voltar a ser aquele jogador determinante. Ainda sobre ele, eu tô achando que ele tá mal fisicamente, ali por volta, até anotei, né? Com 72 minutos do segundo tempo, o Vinícius Júnior baixa as meias.
É uma característica que o Vinícius Júnior tem, é um costume que o Vinícius Júnior baixa as meias, é como se quisesse avisar, ó, sinal que eu tô um pouco cansado. Mas hoje o Xabi Alonso vai ter paz, o Xabi Alonso hoje não vai estar envolvido em polêmica em relação ao Vinícius Júnior, já que o Vinícius Júnior atuou o jogo inteiro. No segundo tempo, o Real Madrid entrou um pouco relaxado ali, um pouco sonolento, sem conseguir botar a bola no chão. E aí leva um gol que teve um pouquinho de polêmica, porque o Marcos Antunes sofre falta na origem da jogada, mas aí depois o VAR, né, o árbitro viram. O Marcos Antunes ficou reclamando, o Xabi Alonso reclamou. Ainda no lance o Carreira cometeu uma falta e recebeu o cartão amarelo. Mas é um gol meio que atabalhoado, que o Ruiz não consegue tirar, mas aí a bola sobe e encobre o Thibaut Courtois. Ele tentou o tapinha ainda, mas o atacante o Ethan Young, né, tava ali dividindo bola com ele, acabou completando pro gol. Então aí o Real Madrid 2-1, parecia que o Levante ia se engraçar, mas aí o Kylian Mbappé sofre pênalti claríssimo do Oyarzabal, né, o defensor do Levante. E ele nem reclamou, né, antes de, não foi pênalti, não foi, como é que foi, ele nem reclamou. E aí o Kylian Mbappé dá tranquilidade no pênalti, faz um 3-1, um lindo gol de cavadinha. E 2-3 minutos depois, um passe sensacional do Arda Güler pro Kylian Mbappé, ele passa pelo goleiro e faz o 4-1, completa a goleada. E aí o Kylian Mbappé tem 53 gols em 67 partidas pelo Real Madrid. A média de quase um gol que o Kylian Mbappé tá caminhando, se continuar assim, de um gol por jogo, 2 gols por jogo. Então o Kylian Mbappé tá quase na média Cristiano Ronaldo, sabe? O único jogador da história do Real Madrid com média de um gol no clube é o Cristiano Ronaldo. Então o Mbappé caminha a passos largos para tentar igualar o Cristiano Ronaldo nessa média de gols. Mbappé agora tem 7 gols no Campeonato Espanhol, artilheiro do campeonato disparado. Na Champions marcou também, então Mbappé aí beirando os 10 gols na temporada. Novamente deve ir para a temporada ou de chuteira de ouro, ou de artilharia de Liga dos Campeões e outras coisas. Então é um Kylian Mbappé que começa a temporada voando. Depois do 4-1 vem as mexidas, né? O Xabi Alonso coloca o Jude Bellingham, coloca o Camavinga. O Camavinga e o Rodrigo já mais pro final, mas aí colocou o Jude Bellingham. Poupou o Valverde para colocar o Tchouaméni. Deu minutos ao Alaba, o Alaba precisa jogar tudo, mas assim, é um Xabi Alonso que foi rodando o elenco, o Camavinga entrou, os meias, né? Principalmente os meias. O Vinícius Júnior jogou o jogo inteiro, como eu já comentei, então é um Xabi Alonso que foi rodando o time e o Real Madrid venceu tranquilo. Tava sentindo falta dessa vitória mais tranquila, assim, de 3, 4 gols. Eu acho que o Xabi Alonso até comentou na entrevista, né? Eu só tô aqui há 51 dias, então desde que começou os trabalhos, o Xabi Alonso aí, claro, na temporada, né? Então o Xabi Alonso saiu. Ainda sinto o Real Madrid em pré-temporada, mas o Xabi Alonso tem enfatizado, ó, estou começando os trabalhos, o time ainda vai se encaixar como eu quero. Então é um Xabi Alonso que tá moldando o time. Por fim, o Real Madrid volta a campo no próximo sábado, né, contra o Atlético de Madrid, que não jogou hoje, se eu não me engano, joga amanhã. Então, o Real Madrid já tem um derby madrilenho, um jogo super importante contra o Atlético de Madrid. Daqui a 32 dias, o Real Madrid enfrenta o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Então, é muito importante que o Real Madrid vá somando pontos de um campeonato que parece que vai beirar os 100 pontos para quem queira ser campeão. O Real Madrid parece que vai ter que fazer quase 100 pontos para poder ser campeão. Vice-versa, né? O Barcelona também. Então, os times vão ficar aí sempre ali vencendo. E aí o confronto direto vai ter um peso muito importante. Dados finais do jogo: o Vinícius Júnior com o gol de hoje chegou a 108 gols com a camisa do Real Madrid. É o brasileiro com mais gols na história do clube. Álvaro Carreiras, que hoje foi zagueiro, só tinha jogado 15 minutos como zagueiro em toda a sua carreira. Foi um jogo do Benfica na temporada passada. Então, algumas coisinhas aí que o Xabi Alonso foi provando hoje. Gostei muito do jogo do Raul Asensio e do Dani Ceballos. Peças importantes, assim, que o Real Madrid é bom ter ali bem no banco de reservas, que possa ser titular em alguns jogos. Então, e assim, eu esperava muito do Ceballos quando ele chegou no Real Madrid. Claro, é um jogador que a expectativa quando chegou não se cumpriu, apesar que ele é um jogador para rodízio, não é um jogador para ser titular absoluto do Real Madrid.
nem de times grandes da Europa, mas jogador muito importante para você ter no elenco. Gostei muito porque o Ceballos é aquele ritmista. Até gostaria de ver o Ceballos mais vezes ali com o Tchouaméni, com o Arda Güler, com o Mason Tuno, porque eu acho que aí são jogadores que gostam muito de ter a bola e não de aceleração o tempo inteiro, como é o Federico Valverde. O Federico Valverde é um grande jogador, sou muito fã do Valverde, mas a gente vê que muitas vezes com a bola no pé ele tem um pouco de dificuldade, é um pouco meio que cintura dura o Federico Valverde, então o Dani Ceballos eu gostaria de vê-lo mais como titular com a camisa do Real Madrid. Franco marcou o gol, é aquele gol que tava demorando a sair, mas aí o Franco Mason Tuno acha um golaço, e tinha que ser um golaço porque pelo potencial o Franco Mason Tuno parece que vai explodir, ser um craque de futebol, um craque geracional, então ficamos aí na expectativa para esse jogador estourar e ser muito importante nessa temporada e nas próximas. É isso, na sexta-feira eu vou tentar trazer vídeos para vocês pós o clássico contra o Atlético de Madrid, trazer um pouco sobre como está o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que está em crise, só uma vitória no Campeonato Espanhol, mas aí na sexta-feira a gente conversa um pouco mais sobre o derby madrilenho. É isso, valeu, curta, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, valeu e até a próxima.